Olá galera, estamos mais uma vez aqui para falarmos da função afim. E hoje em nossa aula estaremos falando sobre os coeficientes da função afim e o seu uso na construção gráfica. Primeiramente, uma função afim é toda função do tipo y igual a ax mais b, onde a e b são números reais. Lembrando que a não pode ser igual a zero, senão passa a ser uma função constante. Mas o que são coeficientes? Na função afim, esses coeficientes a e b recebem dois nomes: o coeficiente linear e coeficiente angular. Quem seria o coeficiente linear? O coeficiente linear corresponde ao coeficiente b. Ele é o coeficiente b. E o que ele representa? O coeficiente linear é o coeficiente que determina onde a reta vai intersectar o eixo y. Então, em uma função, a construção gráfica sempre será uma reta da função afim. E o coeficiente linear, o coeficiente b, ele indica a ordenada do ponto que o gráfico corta o eixo y. Então, por exemplo, eu poderia ter uma reta, uma função de uma determinada lei de função, que iria cortar o eixo y em um determinado ponto. Este ponto vai ser o ponto em que ela intersecta o eixo y. Esse ponto, na verdade, ele vai corresponder ao par ordenado 0 e b. Sempre ocorre isso. Quando x for 0, 0 vezes a dá 0, mais b, b. Y será b. Então, toda vez que o valor de x for 0, vai gerar uma imagem igual a b. Então, em toda função do primeiro grau, toda função afim, o gráfico da função intersecta o eixo y no ponto 0 e b. Então, esse valor aqui da ordenada será igual a b. E o que é o coeficiente angular? O coeficiente angular, ele corresponde a um coeficiente de inclinação da reta. Ele corresponde a um coeficiente que indica de que forma a reta está inclinada. Então eu tenho aqui um plano cartesiano. Esse plano cartesiano, ele é formado pelo eixo x e o eixo y. O coeficiente angular nada mais é do que o coeficiente a, o valor de a. O coeficiente linear corresponde a b. O coeficiente angular corresponde ao valor de a. E o que determina esse a? Esse a determina a inclinação da reta. Se uma reta tem crescimento, uma reta que cresce, ou uma reta que decresce. Então, o coeficiente angular, ele indica se a reta formada através de uma lei de função, ela é crescente ou decrescente. Ocorre o seguinte: quando o a for um número maior que zero, a função será crescente. Gera uma função crescente. Função crescente. E quando a for menor que zero, a função será decrescente. Por que isso? Quando a for um número maior que zero, quando eu substituir qualquer número real no valor de x, eu vou encontrar um valor y. Quanto maior for o a, maior será o valor dy. Então, em uma função afim, à medida que aumentarmos x, o y também aumentará.
Isto vai ocorrer sempre que o A for maior que zero. E quando o A for um número negativo, um número menor que zero, quanto maior for o valor de x, menor será o valor de y. Então o fato é que uma função ela é crescente quando nós aumentamos o valor de x e o valor de y também aumenta. Uma função é decrescente quando aumentamos o valor de x e o valor de y diminui. Acontece o contrário. Então, o coeficiente A, ele indica essa taxa de crescimento ou de decrescimento. Na realidade, ele vai indicar se uma função é crescente, quanto maior for o valor de x, aqui eu tenho um x negativo, vai gerar uma imagem y. Aqui eu tenho um valor de x positivo, o número positivo é maior que negativo. A imagem será maior ainda. Então, nesse caso, esse valor de A dessa função é um valor positivo, A maior que zero. De forma contrária, ocorre quando o A for negativo. Quando o A for negativo, o que nós teremos? Quanto maior for o valor de A, quanto maior for o valor de x, menor será o valor de y. No caso, numa função onde A é menor que zero, vai ocorrer no caso de uma função decrescente. Aqui eu tenho x1, é um número menor que zero, gera uma imagem y1, uma imagem positiva. Aqui eu tenho x2, um número positivo, ele está gerando uma imagem y2, negativa. O que ocorre? À medida que eu aumento x, o valor de y diminui. Neste caso, a função é decrescente. Isso ocorre sempre que o A for um número menor que zero, ou seja, o A um número negativo. Então, esse A será estudado lá no ensino médio. Esse A também ele está relacionado a essa inclinação da reta, esse ângulo de inclinação. Isso será estudado no ensino médio, no primeiro ano, no ano que vem para vocês. Ou seja, seria esse ângulo aqui de inclinação. Ele corresponde à tangente do ângulo, o valor de A. Então este A, ele indica a inclinação. Quando for menor que 90 graus, a função é crescente. Quando ela for maior que 90 graus, função decrescente. Então ocorre esse fato na função linear, na função afim. O coeficiente de A, o coeficiente A e B, o coeficiente angular e o coeficiente linear, eles determinam determinadas situações no gráfico da função. Se eu olhar para A, quando A é positivo, função crescente. Quando A for negativo, função decrescente. E o B corresponde à ordenada do ponto em que o gráfico corta o eixo Y. O que tem isso a ver com uma construção gráfica? Nós vimos como construir um gráfico de uma função afim. E eu posso utilizar esses coeficientes para construir o gráfico com muita facilidade. Vamos supor que nós tenhamos uma função afim, uma função do primeiro grau, do tipo y igual a 3x menos 9. O que eu tenho ali? Eu conheço o valor de A e B. A vale 3 e B vale menos 9. Olhando para essa lei da função, eu já sei que o A é um número maior que zero. A é um número positivo.
Se ele é maior que zero, eu sei que essa função é crescente. A maior que zero, a função será crescente. Ela cresce. Será um gráfico desse tipo aqui, ó, um gráfico crescente. Ele vai crescendo infinitamente. Outra coisa que eu sei, B vale menos 9. Eu sei que esse gráfico vai interceptar o eixo Y no ponto menos 9. Então, se eu fosse construir o gráfico dessa função, eu tenho o eixo Y e tenho aqui o eixo X. Nós sabemos que o gráfico vai intersectar o eixo Y na ordenada menos 9. Então, aqui corresponde ao menos 9. Eu tenho um ponto do gráfico. Para construir uma reta, eu preciso de apenas 2 pontos. Nós estudamos anteriormente sobre a raiz da função. A raiz da função é o valor da abscissa em que o gráfico intersecta o eixo x. A raiz da função nós determinamos pelo par ordenado menos b sobre a e 0. Então eu posso determinar esse ponto. Então é menos b sobre a corresponde a menos 9 dividido por a, que será 9 dividido por 3, que é 3. Portanto, a raiz desta função é 3. Ela vai gerar o par ordenado 3 e 0. Portanto, vai intersectar o eixo x na abscissa 3. Logo, eu posso vir aqui e traçar o gráfico com uma boa precisão, fica um gráfico bem construído, passando sobre esses 2 pares ordenados. Aqui eu tenho o ponto 0 e b, que neste caso 0 e menos 9, e esse ponto é o ponto menos b sobre a e 0, que no caso corresponde ao par ordenado 3 e 0. É uma forma prática de construirmos um gráfico, uma forma em que eu já tenho aqui a raiz da função. Olhando para a função, eu já digo que a raiz é 3. Olhando para a função, eu sei que o gráfico intersecta o eixo y na ordenada menos 9. Então, é bem mais simples construirmos os gráficos através desses 2 pontos. Que pontos são esses? O ponto menos b sobre a e 0 e o ponto 0 e b. Então, lembrando que são pontos importantes. O ponto menos b sobre a e 0 e o ponto 0 e b. Construímos gráficos de qualquer função afim com bastante precisão, utilizando esses 2 pontos. Então esta é a nossa aula de hoje. Falamos a respeito do coeficiente linear e do coeficiente angular. Então o coeficiente linear é o valor de b. Ele graficamente é a ordenada onde o gráfico intersecta o eixo y. O coeficiente angular a é o coeficiente que indica a inclinação da reta. Se a reta é crescente ou se a reta gerada pela lei de função é decrescente. Quando a é positivo, função crescente. Quando a é um número menor que 0, um número negativo, função decrescente. E também falei aqui a respeito da construção gráfica através de 2 pontos importantes. O ponto que contém a raiz da função e o ponto que contém o valor 0 e b. Utilizando esses 2 pontos, construímos o gráfico da função. Não precisamos ficar construindo tabelas com valores aleatórios. Pegamos valores exatamente que estão sobre o eixo x e sobre o eixo y. Esta é a nossa aula.
Estamos aqui fechando essa matéria, né, a respeito das funções do primeiro grau e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.